título, né, dessa introdução é A Filosofia no Brasil, do padre Leonel Franca. Aí ele diz o seguinte, ele começa com uma citação do próprio Tobias Barreto. Ele diz assim: não há domínio algum da atividade intelectual em que o espírito brasileiro se mostre tão acanhado, tão frívolo e infecundo como no domínio filosófico. Fora o tom acrimonioso da frase, desta vez, Tobias Barreto tem razão. Erra, porém, quando, pretendendo indicar a causa do fato, o atribui a defeito natural das inteligências brasileiras. O Brasil não tem cabeça filosófica. É outra citação do Tobias. Mais acertado andou Farias Brito, lançando o triste e incontestável fato à conta das verduras de nossa mocidade. Uma civilização que começa não pode competir com civilizações já amadurecidas na luta. Para a elaboração de grandes construções filosóficas, originais e fecundas, é indispensável o concurso do tempo. Essa é uma citação do Farias Brito. O concurso do tempo e a colaboração e o esforço do homem. E, neste ponto, é pouco, é quase nada o que temos feito. O estudo e o ensino da filosofia têm sido entre nós descurados e tratados quase sempre com supremo descaso. Faculdades e institutos superiores de estudos filosóficos, como se encontram em todas as nações cultas do velho continente, só agora os começa a conhecer o Brasil. Nos tempos mais auspiciosos para o ensino, não passou a filosofia de simples preparatório. Aos 15 ou 16 anos, nossos jovens folheavam de afogadilho um compêndio que os habilitasse a passar de qualquer modo no exame de uma disciplina que a maior parte deles tinha na conta de luxo dispensável. É a esta falta de estudos metódicos e profundos, feitos sob a direção de mestres abalizados, que atribuímos principalmente a inferioridade da cultura filosófica no Brasil. As nossas inteligências não falece perspicácia, nem vigor para sondar a natureza das coisas e perscrutar as causas supremas do ser. Não fôramos homens racionais e cultos se a tanto não chegáramos. Mas que estímulo há aí para excitar a seu tempo essas vocações latentes de filósofos? Que formação fundamental se subministra às inteligências para dispô-las ao estudo dos graves problemas do pensamento que virão, mais tarde, preocupar o homem maduro? Nessa idade, nossos pensadores, desapercebidos de noções fundamentais, mas solicitados pela curiosidade nativa do espírito e excitados pela leitura de obras estrangeiras, fazem-se autodidatas. Ora, o autodidata, salvo raríssimas exceções, não se submete às exigências de um estudo metódico, de uma disciplina regular na aquisição progressiva dos conhecimentos. Atira-se afoitamente às primeiras leituras que lhe vêm às mãos ou lhe atraem as preferências. Amontoa, assim, conhecimentos desconexos, amálgama sistemas encontrados, baralha ideias heterogêneas e, por fim, confundindo erudição com ciência, acaba por convencer-se de que é profundo filósofo porque leu muitas filosofias. É o primeiro inconveniente da falta de organização do ensino filosófico entre nós. O outro é não preparar um meio intelectual, um ambiente culto e elevado ao nível das grandes questões do pensamento,
Quem já não ouviu de lábios doutos lamentos assim? Estes estudos não interessam aos brasileiros. No princípio, ainda de sua carreira filosófica, já Farias Brito escrevia: sinto-me até certo ponto esgotado e sem forças, e sem apoio nem estímulo, nem consciência mesmo da utilidade do meu esforço. Apoio? Estímulo? E como encontrá-los num público que, em sua quase totalidade, se desinteressa dos estudos abstratos e deles se desinteressa porque não os pode seguir com inteligência e amor? Tais são, a nosso ver, as causas mais importantes do atraso da filosofia no Brasil. Autodidaxia, de quantos entre nós se ocupam de assuntos filosóficos, descuriosidade geral dos problemas de ordem especulativa, causas essas redutíveis, por sua vez, à deficiência de um ensino sério e metódico das disciplinas filosóficas. Bom, então essa é a avaliação crítica que o Leonel Franca faz da filosofia no Brasil. Essencialmente o que ele diz, olha, o pessoal que estuda filosofia por aqui faz de maneira muito superficial. Quer dizer, os estudos são superficiais. Mas por que o estudo é superficial? Porque não existe instituições de ensino. Né? Ou seja, não foi criadas instituições adequadas para a formação filosófica dos indivíduos. Aí, nessas condições, sem instituições de ensino, sem estudos profundos, o indivíduo se torna um autodidata. Quer dizer, só sobra para ele esse caminho. Se torna um autodidata. E ao ser um autodidata, né, ele fala aqui dos defeitos. Então, a maioria dos autodidatas, né, sem exceção quase, né, salvo raríssimas exceções, não se submete às exigências de um estudo metódico, de uma disciplina regular, na aquisição progressiva dos conhecimentos. Atira-se afoitamente às primeiras leituras, que lhe vêm às mãos ou lhe atraem as preferências. Amontoa, assim, conhecimentos desconexos, amálgama sistemas encontrados, baralha ideias heterogêneas e, por fim, confundindo erudição com ciência, acaba por convencer-se de que é profundo filósofo, porque leu muitas filosofias. Então, a grande questão, né, para ele é essa autodidaxia. Veja, isso na época dele, isso nos anos 20, né, que esse é um livro de 1921. É claro que depois nós criamos instituições, né, a gente tem faculdades de filosofia nas grandes universidades brasileiras. Praticamente todas as grandes universidades têm as faculdades de filosofia. Então isso já mudou bastante. Hoje já é possível, né, fazer estudos de filosofia. Já começou, né, principalmente a partir dos anos 70, 80, um processo de tradução das grandes obras dos filósofos para a língua portuguesa. Veja, o que ensaia isso de maneira mais vigorosa é essa coleção que houve, né, dos pensadores da Abril Cultural, que reuniu vários acadêmicos e tal, e trouxeram para a língua portuguesa vários livros clássicos da filosofia que são importantes para se estudar a filosofia. E claro, de lá para cá aumentou bastante. A gente teve aí uma proliferação de boas traduções, aumentou muito, né? Ao menos comparativamente com o que havia antes. Mas ainda assim é muito limitada, né, essas traduções. Deveria ter mais, né, mais estudos e tal. Veja, só que aí tem uma armadilha, né, nesse pensamento do padre Leonel Franca. Ele achava o seguinte, olha, quando nós tivermos instituições voltadas para o ensino da filosofia, né, nós poderemos eventualmente ter os filósofos. E a gente pode perceber que isso não é real.
Então, a filosofia depende de outros elementos, de outras condições, que não apenas as condições institucionais. E eu acho, inclusive, que é o contrário que acabou acontecendo. As nossas instituições são instituições de, ao menos na área de filosofia, de especialização, mas elas estão orientadas para a especialização, portanto, exclusivamente para a pesquisa, e se abandona, né, ou não se executa o exercício da investigação propriamente dita. Porque isso não está no horizonte, nem há muita clareza na cabeça da maioria dos indivíduos da importância da investigação, que é a porta de entrada para o exercício do próprio pensamento. Não se trata de apenas conhecer e obter informações de filosofia. É preciso praticar filosofia, executar o exercício investigativo. E nesse sentido, a nossa história cultural é falha, é lacunosa, tem muitas ausências, muitas fraturas. Nós não temos indivíduos que tenham se dedicado e se proposto a executar investigações puramente filosóficas e manifestar os resultados que eventualmente tenham conquistado com o seu próprio pensamento. Bom, essa introdução aí do padre Leonel Franca é muito interessante sobre esse aspecto. Era a ideia que se tinha, o que ele tinha, que não deixa de ser extremamente pertinente. E uma coisa que ele faz nesse pequeno manual que ele escreveu de História da Filosofia, que é uma coisa extraordinária para a época, ele, com vistas a tentar contribuir para o estudo da filosofia no Brasil, ele cria, o que não tinha nas edições anteriores, mas posteriormente ele cria, provavelmente recolhido nos grandes manuais de história da filosofia, as bibliografias. E aí ele recolhe as bibliografias fundamentais para o estudo da história da filosofia. Então ele dá um leque e tal, mas imagina, todos esses livros são livros europeus, então livros em alemão, livros em inglês, livros em francês, livros em italiano, e muitos livros em grego, muitos livros em latim, por causa das edições. E esse era um tipo de informação, esse era um tipo de ideia que até hoje não foi suficientemente incorporado, a não ser em algumas especialidades, em algumas especializações da filosofia acadêmica. Mas veja, isso é estudo da filosofia, isso é pesquisa em filosofia. Isso não é propriamente investigação.